Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais um dia com vocês para mais um dia de estágio, né? Bom pessoal, então assim, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma condição, né, que acontece na mulher gestante. Ah, professor, o que é essa condição? Existem várias, né? Então assim pessoal, lógico, não acontece em todas as mulheres, né? Acontece em algumas. É uma condição muito grave, uma doença muito grave que pode levar a óbito a mulher, pode levar a óbito também o bebê, pode ocasionar aí inúmeros problemas, né? Então assim, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a diabetes gestacional. Nossa, professor, o que é diabetes gestacional? Então assim, pessoal, diabetes gestacional como se fosse um diabetes comum, tá? É um aumento do nível de açúcar, ou seja, de glicose no nosso sangue. No nosso não, porque eu não sou mulher, mas no sangue das mulheres, né? Da mulher gestante. Mas professor, por que isso acontece? Como que isso acaba acontecendo? Como que é o funcionamento desse diabetes gestacional? Pessoal, geralmente o diabetes gestacional ele acontece nas mulheres, tá? No último trimestre da gestação, que é quando a mulher ela precisa ingerir mais carboidratos, né, para que o feto ele cresça. Então, assim, geralmente a mulher vai ter mais fome, né, e ela vai ingerir uma alimentação, uma quantidade de alimentação maior. Já passou também aquela fase onde ela passava mal e estava tendo náusea, né, e aquele monte de mal-estar. E agora ela vai comer um pouco mais, porque nos últimos 3 meses da gestação é o período onde essa criança vai ganhar peso de verdade, tá? E aí, pessoal, ela pode acabar ocasionando, então, o diabetes gestacional. Tá, mas por que, professor? Por ela comer muito? Não. É assim, o que acontece? Então, no último trimestre, né, ela tem aí um aumento da alimentação. O pâncreas dela, ele se obriga a produzir uma quantidade maior de açúcar para conseguir fazer com que esse açúcar que está entrando, né, dentro do corpo dela através de carboidrato ou da ingesta de outro tipo de alimento que contenha glicose, né, que contém açúcar, ele seja eliminado. Porém, pessoal, a placenta da mulher ela pode produzir alguns hormônios, né, que ele acaba bloqueando a função dessa insulina. Então, assim, a placenta ela vai produzir lá alguma coisa, um tipo de hormônio. Não vou falar para vocês, vou entrar em detalhes porque não é o que importa. O que eu quero que vocês saibam é o que é a doença, como a gente deve tratar, tá? E aí o que acontece? Ele começa a produzir esse tipo de hormônio e faz com que exista esse bloqueio, tá? Aí assim, o pâncreas ele já está sobrecarregado porque a mulher ela está em funcionamento dobrado, o pâncreas dela de produção de insulina. Porém, pessoal, essa produção desse hormônio que é feito ali através da placenta, ele acaba fazendo o bloqueio, então, desta insulina. A insulina ela não vai ter capacidade suficiente de fazer com que o açúcar que está perdido ali no sangue dessa paciente, ele entre dentro das células para virar energia, tá? E o que acontece daí, professor? Bom, o que acontece é o seguinte, a mulher ela vai ter esse diabetes gestacional, né? Vai aumentar a glicose no sangue dessa mulher. Essa mulher ela vai desenvolver aí um feto bem mais pesado do que o normal, um feto bem maior de tamanho. Ah, por quê, professor? Porque assim, aquele açúcar que sobrou, né, no organismo da mulher, que a insulina não conseguiu fazer com que ele entrasse dentro da célula por causa da produção daquele hormônio que é feito ali pela placenta, ele não conseguiu fazer com que ele fosse então eliminado. Ele acaba transformando-se em gordura e fazendo com que esse bebezinho engorde muito, tá? Transformando em gordura no corpo do bebê. Então, o bebê, pessoal, de uma mãe que teve diabetes gestacional, ele sempre vai ter um peso maior, tá? Inclusive aí acompanhado. Esses bebês, por exemplo, que nascem aí com 5 quilos,
4 quilos e pouco, quase certeza que a mulher, que a mãe, ela teve diabetes gestacional, tá? Segundo, pessoal, estudos diz que acima de 95, né, miligramas por decilitro de sangue, miligramas de glicose por decilitro de sangue, já é considerado diabetes, tá? Então, assim, a mulher, ela tem que ter aí um acompanhamento, tá? Professor, em jejum, lógico. Professor, mas por que, quem são essas mulheres? Quais essas mulheres que têm assim, uma probabilidade maior de desenvolver o diabetes gestacional? São, pessoal, as mulheres que têm histórico familiar, mulheres obesas, mulheres que têm filhos que estão grávidas de gêmeos, né? Mulheres que, não sei se já falei, mas se eu falei, eu vou repetir, que eu tô meio caducando, tá? Mulheres que têm filhos já a partir dos 30 anos de idade, mulheres que têm triglicérides muito alto, colesterol alto, também pode fazer com que ela desenvolva aí esse diabetes gestacional, tá? O diabetes gestacional na mulher, ele pode causar o quê? Hipertensão arterial, tá? Depois que ela desenvolveu o diabetes gestacional, pode ter hipertensão arterial e todos os outros problemas que um diabetes causa aí em outro paciente, né? Exemplo, por exemplo, exemplo pé diabético, exemplo, por exemplo, né? Pessoal, assim, meu vídeo é assim mesmo, não vou editar vídeo porque eu quero que vocês estejam o mais próximo possível da realidade, como se a gente estivesse no estágio. Sei que devido à pandemia, né, existem aí essas várias situações, né? Então, assim, não vou ficar enfeitando meus vídeos, né? O que eu quero é que vocês saibam, que eu consiga aí transmitir para vocês o tema da minha aula, né? No caso hoje, diabetes gestacional. Quero que vocês saibam o que é, como ela desenvolve, em quem pode desenvolver, né? Então esse é o importante. Eu não vou ficar corrigindo o vídeo, beleza? Então, pessoal, aí assim, ela pode desenvolver então os mesmos problemas, problema de visão, falência renal, pode também continuar com diabetes após, né, o bebezinho nascer e diminuir aí essa produção de insulina, do mesmo jeito pode continuar, ou tirou a placenta, não vai ter mais aquilo dali que faz a produção daquele hormônio, né, que acaba bloqueando ali o trabalho da insulina, tá? Então, pessoal, ela pode continuar com diabetes, né? Então, essas mulheres, também mulheres com histórico, acho familiar de pessoas diabéticas, históricos familiar de pessoas que teve diabetes gestacional. No bebezinho, parto prematuro, né? Pode acontecer grande ganho aí de peso no bebê e não é saudável, tá? Um bebê gig, ou seja, um bebê que nasce muito grande, ele não é saudável, porque aconteceu algum problema na gestação aí dessa mulher. O bebê não é feito para nascer com mais de 4,8 kg, 4,5 kg né, até 4 kg é aceitável. Depois ele já entra por algum tipo de complicação, tá? Como, pessoal, a gente deve prevenir então o diabetes? Qual a orientação de enfermagem deve fazer? Bom, alimentação saudável, né? Mulher gestante tem que se exercitar, tá? Ela não pode ficar parada, tá? Ela tem que tentar manter o peso, né? Por isso que nas consultas de pré-natal é cobrado muito da mulher a manutenção do peso, tá? Já para evitar esse tipo de problema aí, tá bom? Então, assim, pessoal, a gente deve orientar uma alimentação saudável, exercício físico, uma caminhada, né? Outros tipos de exercícios, desde que recomendado pelo profissional, né, da área aí de exercício físico, né, e uma boa alimentação, né, e essa paciente também acompanhar, pessoal, a evolução da sua gestação através do pré-natal, não perder as consultas de pré-natal, né, e vocês técnicos de enfermagem também devem fazer aferição aí do peso dessa mulher de forma correta, né, das medidas dela, as medidas antropométricas de forma correta, porque é por aí que o enfermeiro ou que o médico ele vai se basear. Imagine só que chega lá uma gestante e eu pergunto quantos quilos você pesa? Mês passado estava com 70. Então tá bom, 70 quilos, mas na verdade ela tá com 80 e pouco, mas ela falou, tá falado, vou marcar aqui. Então assim, a gente tem, pessoal, que sempre procurar fazer aí de forma correta, então,
né, essas aferições para passar aí dados corretos, tá bom? Prevenção é isso, tá, pessoal? Exercício físico, o diagnóstico é feito através do exame de sangue e os sinais e sintomas. O que a mulher pode apresentar? Mesmo sinal e sintoma de um diabético normal que não esteja gestante, né? Que pode ser, vai várias vezes fazer xixi, tem boca seca, né? Sente a boca muito seca e tem muita sede, tá bom? Então, e muito cansaço, tá? O diabetes também ele causa muito cansaço, um cansaço aí ao extremo. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente orientar as mulheres, né? Principalmente no terceiro trimestre, aí no último trimestre, quer dizer, nos últimos 3 meses, essa pessoa ela consiga manter uma alimentação saudável, exercícios físicos e que ela não venha perder as consultas, né, para que possa ter aí um bom diagnóstico e, se acontecer de ter o diabetes gestacional, ter um bom tratamento, né? A gente, quando vê um bebezinho nascer bem grandão, com 4,5 kg, 5 kg, a gente acha até bonito. Nossa, que bebê saudável, que bebê lindo, que não sei o quê. E na verdade, pessoal, isso aí é por causa de uma doença que a mãe teve durante a gestação, que é o diabetes gestacional, né? Entender então, pessoal, como que funciona o diabetes gestacional? A mulher, quando está gestante, ela tem que produzir uma quantidade maior de insulina, porém a placenta ela causa então a produção ali de alguma coisa, do hormônio que faz com que ela tenha um bloqueio, com que bloqueie, né, a ação da insulina, que a insulina ela pega o açúcar e joga dentro da célula. Então existe esse bloqueio, e aí quando tem esse bloqueio acontece da mulher ter aí uma elevação da glicose ou do açúcar que está no sangue dela, né? O resto do açúcar que sobra, né? Não é que sobe, que sobra, ele entra no organismo do bebezinho e aí ele transforma-se em gordura e o bebê nasce muito grande, muito pesado, muito gordinho, tá? Então assim, não é saudável, tá bom? Pode então ocasionar o que, professor? Já falei, só reforçando para vocês. Pode ocasionar problemas para a mulher, como hipertensão arterial, diabetes mesmo aí, tipo 2 depois direto. Pode também ocasionar outros problemas que um diabético ele tem, né? Tanto cetoacidose diabética também pode ocasionar, tá? Vou fazer uma aula esses dias sobre cetoacidose diabética para que vocês saibam o que é. Pessoal, e no bebezinho, né, pode acontecer parto prematuro, e se o bebê nascer prematuro, né, em alguns casos, evolui a óbito, então não é saudável, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Nossa aula de hoje, então, a gente tá sobre isso, a gente tá falando sobre diabetes, né, e tratamento, né, o médico vai prescrever aí, orientações de enfermagem é que essa gestante ela faça o pré-natal de maneira correta, faça exercícios físicos, se apresentou então diabetes gestacional, que ela consiga acompanhar aí, né, esteja indo na unidade básica de saúde para poder acompanhar os níveis glicêmicos dela, né? E creio, pessoal, que o nosso estágio hoje seja esse, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, eu vou passar o relatório também para vocês. E um ótimo final de semana, né? E até segunda-feira, tá bom? Até mais, pessoal!